Gálatas capítulo 6, versículo 9. Se você achou, puder ficar sobre os seus pés. Gálatas 6, 9. Diz assim a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Novamente, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, essa é a tua palavra. Graças nós te damos, Pai, por ela. Fale conosco. Fale conosco nessa noite. Revela-te a nós. Revela o teu cuidado. Revela o teu carinho. Revela o teu amor. Revela a tua vontade. Nós queremos ouvir a tua voz. Tão certo como o ar que nós respiramos. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos faça sensíveis nessa noite. Espírito Santo, nos faça sensíveis à tua voz. Nos dê essa sensibilidade de ouvir o que o Senhor quer falar. Não aquilo que nós queremos falar. Não aquilo que nós queremos ouvir. Mas sim aquilo que o Senhor quer falar. E aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedir só para as mamães e os papais ficarem com as criancinhas, para a gente poder compartilhar a palavra. Em nome de Jesus, irmãos. Nós temos a plena convicção que Deus, Ele está construindo algo poderoso, sabe? Ele está fazendo algo lindo. E a gente tem um projeto de construir uma sala para a gente poder ter um ensinamento bíblico para as crianças. Não é somente tirar elas do local onde está aprendendo a palavra, mas também ter um ensinamento direcionado para elas. A gente já começou a respeito disso. E nós estamos orando. Nós estamos orando porque é delas o reino dos céus, as crianças do reino dos céus. E nós acreditamos que muito em breve nós vamos conseguir fazer isso. Nós temos o coração de fazer aqui no cantinho. Muito em breve, em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer e poder ter um ensinamento para as crianças. Gálatas 6, 9, irmãos, nós lemos. Eu quero falar sobre continuar fazendo bem. Continue fazendo bem. Você pode falar com a pessoa que está do seu lado, fala assim com ela: continue fazendo bem. Continue fazendo bem. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso. E ao dar início a essa palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração, eu quero citar uma frase que João Calvino ele disse, que encaixa perfeitamente nisso. Ele disse assim que o mundo nos apresenta inúmeros obstáculos que tendem a nos afastar do caminho correto. O mundo nos apresenta inúmeros obstáculos que tendem a nos afastar do caminho correto. Essa é uma verdade. E o apóstolo Paulo, no versículo que nós lemos, ele vai dizer: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos
desfalecidos. Eu poderia muito bem já iniciar pregando em cima desse versículo, mas é muito vago se eu não explicar que o apóstolo Paulo ele tinha embasamento bíblico e embasamento de vivência para poder dizer isso. Porque se você pegar o próprio livro de Gálatas, não vamos fugir muito do livro de Gálatas, mas se você pegar o livro de Gálatas, você vai ver que na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver Paulo vivenciando isso, ele sendo tentado todos os dias a afastar, a deixar de fazer o que é correto. Ele podia muito bem, em algum momento, mediante os obstáculos que lhe foi proposto, parar, deixar de fazer o que é correto, deixar de fazer aquilo que é bom. Porque essa carta, irmãos, ela foi escrita na segunda viagem missionária de Paulo, que está lá em Atos 16, versículo 6, onde a Bíblia vai dizer assim, olha, acompanhe comigo, só para a gente entender. Atos 16, versículo 6. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, pela província do quê? Da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então vamos lá, essa foi a segunda viagem missionária, aonde na verdade, eu disse errado, aonde na verdade Paulo evangelizou aquela região. Aonde na verdade Paulo, no linguajar de hoje, ele plantou a igreja do Senhor Jesus Cristo naquela região. Por volta de 48 anos depois de Cristo. Mas um ano depois, aproximadamente, já na sua terceira viagem missionária, onde ele estava um pouco longe daquela região, chegou-se relatos para Paulo de que os judaizantes estavam sendo inseridos no meio daquele povo e que estava mudando a verdade do Evangelho. E agora aqui, irmãos, a gente começa em Gálatas 1, e a gente vai ver a quantidade de vezes em que nós podemos observar as dificuldades que Paulo enfrentou, ou que chegava para Paulo a respeito daquela igreja que ele havia implantado. Olha, no próprio versículo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, olha o que ele vai dizer: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Imagine aqui Paulo, um ano depois que passou por aquela região, ele precisa mandar uma carta para aquelas pessoas. E é bom nós lembrarmos que a carta, quando chegava para uma comunidade, era como se a própria pessoa estivesse chegando naquela comunidade, o quanto que a carta ela era tida como importante para as pessoas. Então agora Paulo, aproximadamente um ano depois de ele ter passado por aquela região, ele precisa dizer, no início daquela carta, que ele não era um apóstolo da parte dos homens, mas que ele era um apóstolo levantado pelo próprio Senhor Jesus. Esse versículo por si só nos mostra que Paulo ele teve que lidar com a desconfiança. Ele teve que lutar com a desconfiança. Será que ele é um homem de Deus mesmo? Será que ela é uma mulher de Deus mesmo? Será que esse evangelho que ele pregou para mim é verdadeiro? Vamos ver até quando vai dar isso. Paulo teve que lidar com a desconfiança. Olha o início da carta. Paulo, para uma comunidade que conhecia ele, apóstolo, não da parte dos homens. Porque na verdade, irmãos, Paulo, onde ele passou, na maioria dos lugares, ele teve que enfrentar isso.
chamou pelo nome? Quem te estendeu a mão quando você estava no fundo do poço? Quem te conhece mais do que você mesmo? Quem conhece quantos cabelos você tem na sua cabeça? Quem sabe a próxima palavra que vai sair da sua boca? Vamos lá. Quem estava lá, irmãos, quando você estava quase morrendo com Covid? Ou quando você esteve mal com uma pneumonia? Quando você esteve mal com uma gripe? Quando a decepção chegou perto de você? Quando a sua doença emocional te atacou? Quando você estava mal? Quem estava lá? Quantas pessoas que estão parando, irmão, por causa da desconfiança dos outros? Porque as pessoas desconfiaram. Irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Também já passei por isso. Entende? Todos nós vamos passar por isso. Jesus passou por isso. Quantas pessoas desconfiaram dele, Jesus? E falou: será que ele é o Messias? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael falou. Então, irmãos, em algum momento nós também vamos passar por isso. Paulo não parou nas desconfianças. Acompanha comigo, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Sabe outra coisa que Paulo teve que lidar, Letícia? Paulo teve que lidar com o abandono do evangelho de Cristo. Irmãos, pior coisa é você pregar para uma pessoa, ou pregar para uma região, ou pregar para um bairro, pregar para uma igreja, sabe, queridos? E aquela pessoa, aquela região, aquele bairro, aquela igreja se apostatar da fé totalmente. Imagine no coração de Paulo. Eu me espanto, eu me maravilho negativamente de que vocês tão depressa, um ano depois, já deixou o evangelho que eu preguei para vocês. Sabe o que Paulo podia fazer? O que muitos de nós fazemos. Vou pregar para esse povo lá. Estou cansado de pregar para essa pessoa. Prego, e a pessoa continua andando no caminho contrário. Só que a gente precisa voltar lá no versículo que nós lemos. Não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de pregar o evangelho. Não cansemos de amar a Deus. Irmãos, eu estou antecipando aquilo que eu tinha que falar no final, mas essa é uma verdade. Irmãos, não podemos cansar de fazer o bem. Olha isso. Gálatas capítulo 3, versículo 1 ou 3, talvez a gente consiga até resumir o que é essa carta. Depois leia com cuidado, com amor, leia essa carta. 3, 1 ou 3, ele vai dizer assim: olha, ó insensatos Gálatas, ó o quê? Vamos lá, Cris, você está comigo? Ó o quê? Insensatos Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, a voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Versículo 2: só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Irmãos, Paulo está chamando eles de insensatos. Que a palavra insensato quer dizer nada mais, nada menos do que uma pessoa que não tem juízo, do que uma pessoa que não tem bom senso. Para ficar pior, louco. A insensatez é a mesma coisa que loucura. Porque eles eram loucos, porque Paulo chamou eles de loucos, insensatos, sem bom senso. Porque muito rapidamente eles deixaram a obra do Espírito para abraçar a obra da carne.
Então, irmãos, quantas pessoas que são assim, insensatos, nós olhamos e falamos: meu Deus, e agora? Será que nós vamos continuar? Ele teve que lidar também com a inconstância do povo de Gálatas. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas 5. Tudo isso, irmãos, porque havia, volto a dizer, inserido no meio daquela comunidade judaizantes, que queria que o povo voltasse a viver as obras segundo, a viver com Cristo segundo as obras, sobretudo pela circuncisão. Em suma, a carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, fala isso. E aqueles judaizantes estavam indo contra aquilo que Paulo havia pregado para eles. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então, aqui ele está dizendo: olha, capítulo 5, versículo 1: estáis, pois, firmes. Estáis, pois, o quê? Firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam estar firmes. Isso quer dizer que os relatos que estavam chegando para Paulo é que aquelas pessoas estavam inconstantes. Inconstância com o Evangelho. Aos poucos ele está a ponto de vomitar. Escutando um grande pregador, Gregório Bermude, essa semana, ele estava falando sobre isso. Ele até imitava o vômito. Eu trabalhando, escutando o áudio dele, imitando o vômito de Jesus. Jesus está querendo te vomitar porque você está bom. Quantos de nós, irmãos, que às vezes não percebemos essa inconstância? Gálatas insensatos. Versículo 1 aqui do capítulo 5: estáis, pois, firmes. Estáis, pois, firmes. Fique firme. Você não precisa voltar de novo ao jugo da escravidão. Fique firme. E ficar firme, irmãos, é olhar para Jesus. Então, olha, o tanto de coisa, eu estou falando isso aqui apenas para mostrar para vocês, o tanto de coisa, e ainda mais, que eu não coloquei, porque não ia dar tempo, do que Paulo teve que lidar com a comunidade que ele havia pregado, sabe, o Evangelho genuíno, simples, do Senhor Jesus Cristo e poderoso. E agora os relatos que chegam que um ano depois, as pessoas estavam fazendo tudo ao contrário daquilo que ele tinha pregado. E mesmo assim, no final da sua carta, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: olha, não canse de fazer o bem. Não canse. Não canse. Ele estava dizendo: olha, não pare. Não pare de fazer o bem. E aí, irmãos, algumas perguntas nos surgem no meio dessa caminhada. Em cima dessa primeira parte desse versículo: e não cansemos de fazer o bem. Agora sim, eu quero já pregar sobre esse versículo. A primeira pergunta que eu faço, irmãos, e que nós precisamos entender: por que cansamos? Existem vários fatores que nos levam a cansar, sim ou não? Hoje nós estávamos evangelizando e a gente saiu daqui, irmãos, muito alegre. Fico feliz demais de ver o sorriso no rosto das pessoas para fazer o bem, aquilo que Jesus Cristo chamou. Mas você imagina se na primeira pessoa que você vai entregar uma água de graça, porque de graça nós recebemos, Luciano, de graça nós vamos dar. A pessoa vira para você e fala assim: estou querendo saber de política não. Imagine se você ouve isso e volta para trás. Sim ou não? Nosso intuito era alcançar 100 pessoas.
para mais. Mas nós saímos preparados para 100 pessoas, sim ou não? 96, vamos ser mais exatos. Irmãos, se você faz isso e volta para trás, na primeira pessoa, você está tirando a possibilidade de 95 ser alcançado, por causa que um não aceitou a palavra. Então, por que cansamos? Podemos, amados, cansar de muitas coisas. Você pode cansar do seu trabalho. Eu já cansei, irmão, de muitos trabalhos que eu fiz. Isso não é nenhuma vergonha falar isso. Tem gente que já está sendo cansado, né? Mas vamos entrar nesse mérito. Mas, brincadeiras à parte, a gente pode cansar de algumas coisas. Mas, irmãos, eu não sou bobo de falar aqui que você pode cansar do seu casamento, porque você não pode cansar do seu casamento. Amém? Você não pode cansar da sua esposa, você não pode cansar dos seus filhos, você não pode cansar de Cristo, você não pode cansar daquilo que é eterno, você não pode cansar da palavra. Mas existem algumas coisas, irmãos, que a gente vive, que a gente cansa, irmãos. Sim ou não? Mateus 11, 28. O que Jesus Cristo falou? Vamos lá, abre sua Bíblia aí. Mateus 11, 28. Jesus Cristo falou assim: olha, vinde a mim, todos, ou ele falou alguns, ele falou, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deixa eu te explicar esse versículo. Sabe por que Jesus Cristo falou assim: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados? Porque Jesus Cristo sabia, e ele sempre soube, de que viver cansa, irmão. Só cansa quem está vivo, está respirando. Dá uma respirada assim, ó. Irmãos, em algum momento você vai cansar, seja fisicamente, seja de algo. Mas, sobretudo, quando nós lemos essa passagem de Gálatas 6:9, nós aprendemos que fazer o bem, nós não podemos cansar. Nós não podemos cansar. A Bíblia está dizendo: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Há um convite. Jesus Cristo faz um convite para aqueles que estão cansados. E eu lembro de uma frase que Madre Teresa de Calcutá falava. Ela falava assim: olha, o que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano sem uma gota não será o mesmo. Então, irmãos, o que você faz de bom, de bem, é importante. Às vezes você pode orar e falar assim: olha, é muito pouco em relação ao que Cristo fez para mim, é muito pouco, eu tenho que fazer mais. Mas deixa eu te falar, não pare de fazer o bem, não pare de amar a Deus, não pare de amar as pessoas. E o que fazer quando cansamos? Ir até Jesus. Eu já citei aqui, né, o Mateus 11:28. O que fazer quando cansamos? Vamos até Ele. Quando somos tentados a parar de fazer aquilo que precisa ser feito. Quantas vezes, irmãos, eu fui até Jesus e eu estou rasgando meu coração para você, tá? Quantas vezes eu falei: Senhor, eu não quero mais, não quero mais pastorear a igreja. Eu falei, irmãos, mas eu falei com Ele, porque foi Ele que me chamou. Senhor, está difícil para mim. Sabe o que Ele sempre falou comigo? Foi eu que te chamei. Segura na minha mão. Vem cá. Você está precisando de um abraço? E vem me abraçar. De repente eu começava a pedir perdão. Senhor, me perdoa porque eu sou fraco. Me perdoa porque eu não pensei em parar.
Me perdoa porque eu olhei para aquilo que estava do meu lado, as decepções, para as fraquezas, para os não que às vezes a gente recebe, que são muitos, sim ou não? Então, irmãos, até mesmo no evangelismo, no estudo, a gente falou sobre isso. Olha, o resultado a gente deixa para Deus. Lá no finalzinho do estudo, e o resultado? Como será? É Deus, irmão. Irmãos, estou evangelizando isso aqui, você precisa congregar. Nada disso. Quero ver você bem. Se a pessoa vai congregar com você, se a pessoa não vai congregar, a gente quer ver pessoas bem. Eu já preguei para pessoas e sei que as pessoas aceitaram a Cristo, que confessaram a Cristo e nunca mais vieram. Eu acredito que você já viveu isso também. O resultado a gente deixa para Jesus. Mas o que a gente não pode é parar no meio do caminho, desistir de olhar para Jesus. Recomece novamente. E recomece dessa forma que eu estou falando: Senhor, eu cansei, eu preciso de um renovo, eu preciso segurar na sua mão. Ele sempre segura na nossa mão. Segunda parte do versículo ele diz: a seu tempo se fará. Irmãos, não cansemos de fazer o bem. A seu tempo se faremos. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que é difícil lidar com o tempo, sim ou não? Porque a gente quer tudo no imediato. Outro dia a gente estava aqui fazendo a reunião, a gente estava lembrando 4 anos atrás, quando a gente iniciou, de algumas coisas que a gente vivia, fazia, experimentamos, entende? E que hoje, irmãos, é uma outra realidade. Hoje Jesus nos conduziu para uma outra realidade. Mas eu lembro de uma coisa que Deus falou comigo assim, antes de nós iniciarmos. Ele falou comigo assim uma semana antes: não despreze os pequenos começos. Os pequenos começos são preciosos. E a gente, às vezes, irmãos, a gente é imediatista. O Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele tem tudo a ver com perseverança. Não é assim, irmãos, instantâneo, como um macarrão. É perseverança. Sabe, queridos, é dia após dia, é pauleira mesmo. É luta, é dificuldade, é na garra, sabe? O Evangelho não é para pessoas que desistem, não. O Evangelho é para pessoas que persistem. Sabe, se você perseverar, está lá em Mateus 24: aqueles que perseverar até o fim será salvo. Estou falando aqui, é a Bíblia, irmão. O Evangelho é para aqueles que vão perseverar. Porque a Bíblia está dizendo: olha, a seu tempo ceifaremos. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A seu tempo. Qual é o tempo? O tempo dele. Como lidar com o tempo? Se queremos as coisas rápidas, se focamos em resultados rápidos, se os nossos olhos estão nas coisas desse mundo. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço e que não querem ter profissão? Quantos jovens que estão se perdendo ao ver que outras pessoas deram certo com mídia, com isso e aquilo, sabe, queridos? E que não pensam em ter uma profissão, não pensam, sabe, queridos, que um dia o tempo vai passar, que vai ter que ter um trabalho para sustentar sua família, para sustentar seus filhos, mas esqueceram que o tempo pertence a Deus, que não coloca o seu tempo nas mãos de Deus, que não coloca a sua vida diante de Deus. Como lidar com o tempo? Nós precisamos lidar com o tempo olhando para Jesus. E cada colheita, batismo,
Cada colheita tem seu tempo. Se você comprar um saquinho de semente lá na loja que vende semente, sementeira, você olhar e ler atrás do saquinho de semente, para o tomate vai estar lá, tempo de colheita, tantos meses. Esse eu queria falar, né? Para o alface, tantos meses. Eu plantei um pé de laranja, tantos meses. Eu já puticava então? Puticava cedo. Se não foi enxertado, 30 anos. Não foi enxertado. Irmãos, tudo tem seu tempo. Tudo. No tempo de Deus, ceifaremos. Romanos 2,6. Vamos lá, sobre essa questão de colher, de ceifar, de receber no tempo de Deus. Romanos 2,6. Coloca o 5 antes. Coloca o 5. Mas, segundo a sua dureza e o teu coração impenitente, entesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Aí ele vai dizer que naquele dia, talvez voltando aqui um pouco, mas ele vai dizer, olha, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. E tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, que Deus não deve ninguém. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Mas no tempo de Deus, Apocalipse 22:12. Eis que veio cedo veio, e o meu galardão, o meu quê? O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, embora eu não estou focado no galardão, mas eu sei que existe galardão. Se o meu foco principal for galardão, eu estou errado. O meu foco principal precisa ser Jesus, que é o galardão. Se eu focar no galardão, eu estou focado naquilo que não é aquilo que eu preciso olhar, mas eu tenho que olhar para o dono do galardão, para Jesus. Imagina aquele dia, irmãos, Jesus, Ele chamar pelo seu nome, te galardoar e te dizer: filho, filha, eu sei quantas vezes você tentou parar, eu sei quantas vezes eles te desprezaram, eu sei quantas vezes eles não deram crédito à tua pregação, ao evangelho que você pregou, eu sei quantas vezes você chorou, eu sei quantas vezes você pensou que não ia dar paz. Mas eu quero te dizer, olha, eu agrado do teu coração. Entra para o gozo do seu Senhor. Eu tenho um galardão para você. Eu tenho uma recompensa para você. Imagina naquele dia. Agora, dura coisa chegar aquele dia, a pessoa falar, Jesus fala para você, não te conheço. Marcos 10, 29, 30, para a gente finalizar essa questão do seu tempo. Marcos 10. Marcos 10.
Respondendo: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou seu campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes. Fala assim comigo: 100 vezes. 100 vezes. Está muito fraco para o sinal que ele quer receber. 100 vezes. 100 vezes. Já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, irmãs, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, irmãos, Ele vai entregar, Ele vai fazer, Ele vai galardoar, mas tudo no tempo certo, tudo no tempo dele. Se vai ser que Ele vai me recompensar em vida. Deus, Ele me recompensou já em vida. Aleluia. Obrigado, Deus. Irmãos, Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Às vezes você pode falar assim: o que eu tenho hoje já está bom, irmãos. Aqui a Bíblia está dizendo, nós lemos versículos, que é naquele dia a vida eterna. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem que Deus tem preparado. Talvez você possa dizer assim: irmãos, a nossa mente não consegue imaginar o que Deus tem. Porque tudo que Deus nos dá é perfeito, é bom, é agradável. Sempre. Para finalizar, irmãos, se não houvermos desfalecido, não cansemos de fazer o bem, a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecidos. Olha que interessante, Paulo ele conjuga o verbo colocando ele também no meio. Se não houvermos desfalecido. Ele não diz assim: se vocês não desfalecerem. Ele se inclui nessa possibilidade de desfalecer. O que eu aprendo? Que todos estão sujeitos a isso. Por isso, precisamos tomar cuidado para não desfalecer. 1 Coríntios 10, 12, vamos lá. O próprio apóstolo Paulo dizendo: aleluia. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não é isso? Aquele, pois, que cuida está em pé, tome cuidado para não cair. Porque, irmãos, quantas vezes no meio dessa caminhada de 20 e poucos anos com Cristo, eu me deparei com pessoas que batiam no peito e diziam: eu estou firme, eu sou forte, eu estou fortão, entende? Eu estou nutrido. E quando pensa que não, infelizmente, nos deparávamos com essa pessoa longe de Jesus. E na maioria das vezes, quando encontramos com as pessoas e elas dizem assim: eu estou fraco, eu preciso de ajuda, eu preciso ser fortalecido. Essas pessoas são aquelas que perseveram, porque a Bíblia vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí, a Bíblia, 1 Coríntios 9, 27.
Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Irmãos, dura coisa deve ser para a pessoa pregar, viver uma vida e no final não ser reprovado. Olha o que Paulo está dizendo. Antes, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, à escravidão, essa palavra quer dizer. Para que depois de ter pregado a muitos, para depois de ter pregado a muitas pessoas, evangelizado as pessoas, ter falado do amor de Deus, eu mesmo venha ser reprovado. Então, irmãos, nós não podemos correr o risco de viver a nossa vida em vão. Sabe, de caminhar uma vida com Cristo, e em algum momento nós percebemos que tudo aquilo foi vão, porque nós mesmos nos perdemos em algum momento. Então, irmãos, volto naquilo que João Calvino falou. O mundo nos apresenta inúmeros obstáculos que tendem a nos afastar do caminho correto. Mas isso não quer dizer que nós vamos parar mesmo. Tem obstáculo? Tem. Eu sei que tem. Tem dificuldade? Sim. Mas nós não podemos parar nos obstáculos. Nós não podemos parar nas adversidades. Então, queridos, voltando no versículo, e aqui eu finalizo. E não deixemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmãos, para concluir, persevere em fazer o bem. E agora aqui eu quero dizer de uma forma bem sucinta o bem que você precisa fazer. Ame a Jesus acima de todas as coisas. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o bem que Deus espera que você faça. Não pare de amar a Jesus, irmão. Não pare de amar o próximo. Gaste tempo com Deus. Fazer o bem. Será que nós temos feito o bem dessa forma? Gastando o nosso tempo com Deus, porque Ele é o dono do tempo. E no seu tempo Ele vai nos galardoar. E nós queremos naquele dia ser galardoados com Ele, mas nós não queremos gastar nosso tempo com Ele. Queremos a recompensa, mas não queremos o dono da recompensa. Queremos a bênção. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, eu não quero mais nada, eu quero só o Senhor. Eu não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero, sabe, queridos, aquilo que é corruptível, aquilo que se perece. Eu quero Jesus, irmão. Só isso me basta. É isso que nós precisamos querer dia após dia. Ah, mas e as outras coisas? As outras coisas foi citado aqui durante o Mateus 6,73. As outras coisas não serão acrescentadas. O resultado eu deixo para Ele, inclusive da caminhada, porque o que vem de Deus, irmãos, precioso. E não cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Irmãos, quantas pessoas desfaleceram? Quantas pessoas que você conhece, vamos lá, que desfaleceu? Eu falo isso com simpatia, triste, que parou de orar por Jesus, que não quer saber mais de Jesus. Mas Deus quer levantar uma igreja. Sabe, queridos, Deus está levantando uma igreja que ama Ele de verdade. Deus está levantando uma igreja que não vai desfalecer pelo caminho. Deus está levantando uma igreja que vai amar Ele e que vai queimar por Ele todos os dias. Faça o bem,
ti esses dias: faça o bem, não pare. Faça o bem, não pare. Existem pessoas que estão orando para você. Existem pessoas, irmãos, que se inspiram em você. Se você parar, se você desistir, pessoas vão desistir porque você parou, porque você desistiu. Então não pare, olhe para Jesus. Sabe, queridos, pessoas vão se fortalecer através da sua vida. Eu quero profetizar isso sobre você. Tenha seu nome, Jesus. A sua família será salva. Ei, eu quero profetizar isso em nome de Jesus. A sua família será salva. Ei, no bairro que você mora será salvo. Pessoas da sua rua vão chegar para você e perguntar: que quer conhecer esse Deus que você carrega? Sim, queridos, essa é a nossa expectativa, Jesus. Nós não queremos parar de fazer o bem. Em algum momento você vai ter que lidar com desconfiança. Não parem de fazer o bem. Jesus está dizendo para nós esses dias: vale a pena continuar, vale a pena continuar amando Ele, vale a pena continuar desejando Ele todas as manhãs, vale a pena gastar a nossa vida com Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vale a pena. Você pode ficar sobre os seus pés? Fique sobre os seus pés, queridos. Quero convidar você a colocar sua mão em direção ao seu coração. Coloque sua mão em direção ao seu coração. Eu quero fazer uma oração por